O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. No dia 31 de maio será assinalado o Dia Mundial Sem Tabaco. Este é precisamente o tema da conversa de hoje com José Precioso, professor do Instituto de Educação da Universidade do Minho, que desenvolveu um estudo sobre a prevalência de crianças portuguesas expostas ao fumo ambiental do tabaco em casa e no carro. Apesar dos dados terem sido revelados em 2019, este continua a ser um tema muito atual, uma vez que nas últimas semanas foi divulgado que 38% dos jovens alunos do ensino público entre os 13 e os 18 anos já fumaram e 29% fumou no último ano. Esta é uma realidade que se tem vindo a agravar ao longo do tempo ou pelo contrário, professor? E agradecia-lhe também a presença aqui no MID. Ok, muito bom dia. Portanto, a ideia que se tem, começando em princípio o estudo que citou sobre a prevalência de crianças expostas ao fumo ambiental do tabaco. Portanto, foi um estudo realizado, a recolheita de dados foi basicamente em 2016, 2017 e foi publicado agora. Portanto, são os dados mais atuais de uma amostra representativa nacional deste problema que é a exposição das crianças ao fumo de tabaco em casa e no carro. E aquilo que nós constatamos é que aproximadamente 13% das crianças estão expostas diária ou ocasionalmente ao fumo de tabaco dentro de casa e a percentagem no carro das crianças que são transportadas dentro do carro é basicamente a mesma. Claro que há assimetrias no país, isto é a média nacional, sendo que nos Açores é efetivamente onde as crianças estão mais expostas, na ordem dos 30%, ou seja, mais ou menos uma em cada 3 crianças nos Açores está exposta. O último inquérito que precedeu este, também realizado por nós, numa amostra, enfim, que se pode dizer que tem representatividade nacional, embora fosse um bocadinho diferente deste estudo. Então o que é que se verificava em 2010? Que em Portugal continental aproximadamente 33% das crianças estavam expostas. E esse número agora decresceu efetivamente de uma forma apreciável. Penso que toda a gente de alguma maneira tem consciência que os pais, sobretudo os pais, que são aqueles que mais expõem as crianças, aqueles que mais os deviam proteger, são efetivamente a maior fonte da exposição, sobretudo, obviamente, os pais fumadores. Portanto, a nossa situação em 2010 era grave, 1 em cada 3 pais fumava dentro de casa, felizmente melhorou e bastante, e isto não é apenas um artifício estatístico, porque efetivamente as pessoas constatam que há uma maior consciencialização. E, no que diz respeito à exposição ao fumo ambiental do tabaco, isto tem sido uma guerra ganha. Eu penso que é claro para toda a gente que antes da lei do tabaco, toda a gente, de uma maneira geral, estava exposta ao fumo de tabaco, e depois da lei de 2008, uma grande parte das pessoas está hoje em dia em ambientes despoluídos, livres de fumo. Portanto, eu diria que em termos de saúde pública não me recordo assim de uma vitória tão grande, à exceção da introdução de água potável dentro das casas, que foi efetivamente uma conquista que as pessoas desvalorizam e às vezes nem têm essa consciência. Nós também, em relação à exposição das crianças ao fumo dentro de casas, penso que estamos a melhorar. Agora, lamento é que podíamos ir mais além, já não digo em casa que a educação tem os seus efeitos, já deu os seus efeitos, não é? Nesse domínio. Penso é que podemos melhorar e, portanto, é difícil legislar e proibir as pessoas de fumarem em casa, etc. Agora, podem fazer-se campanhas mais incisivas, mais claras. Aliás, eu penso que a DGS, nesse domínio, esteve bem. Fez uma excelente campanha, que é eu fumo, tu fumas. Quer dizer, se alguém fumar dentro do espaço fechado, os outros são obrigados a fumar. Bom, mas o maior problema é esse sim, que eu acho que a DGS podia fazer muito mais, em que é consensual na população. As pessoas acham que, efetivamente, a grande maioria, incluindo fumadores, e estou a falar de percentagens na ordem dos 90%, considera que devia ser proibido fumar no automóvel. E é lamentável que não tenhamos a ousadia, devemos estar, como sempre, à espera que venha alguma norma da Organização Mundial de Saúde ou uma moda qualquer que chegue à Espanha e depois entra aqui, quando nós temos trabalho feito e bem feito, que demonstram que as pessoas aceitam
e não era daquelas leis polémicas que ia fazer tremer o que quer que seja. Portanto, há falta de coragem política. Tem alguns dados, Portanto, por exemplo, sobre Braga em específico, já falamos aqui dos Açores, mas em Braga, qual é a realidade vivida? E tendo em conta que falou aqui também de legislação, há falta de legislação não só para, por exemplo, os pais que fumam então nos carros, mas, por exemplo, para deixarem de fumar, se calhar, perto das escolas ou mesmo de parques infantis, onde havia, não é? Agora, devido à pandemia é mais complicado, Exatamente. mas havia uma grande concentração de crianças. Exatamente. Portanto, dados de Braga, assim, o problema é que as nossas amostras, são sobretudo de âmbito nacional. E se bem que em 2010 nós conseguimos cobrir aqui digamos, o distrito e até o concelho de Braga, e temos isso bem monitorizado com outros estudos. Este estudo de 2016, como a amostra era sobretudo nacional, quando tentámos pegar só nos dados de Braga, a amostra ficava, embora representativa, ficava bastante diluída. Portanto, ainda estamos a ver se conseguimos estatisticamente aproveitar esses dados. Agora, há estudos que fizemos anteriormente, e eu creio que vai desde antes da lei até, 2007, 2010 e 2016, e isso é claríssimo para que a prevalência em Braga de crianças expostas tem decrescido bastante. Eu estimo, francamente, que estará nos 10% de crianças expostas, o que a nível nacional é bom, estamos abaixo da média, como noutros indicadores. Talvez só Viana, de outros estudos não é que temos, talvez só Viana até esteja um bocadinho melhor, mas de resto, a Braga tem, porque efetivamente, sem presunção, nós temos feito aqui uma guerra constante e contínua há vários anos e com vários agentes, o Dr. Macedo, Presidente da Associação para a Prevenção e Tratamento do Tabagismo, e eu próprio, na altura vice-presidente. Portanto, penso que as pessoas reconhecem que temos, além de fazer ciência, tentamos aplicar o conhecimento científico mudando um bocadinho a realidade. Quanto à legislação, efetivamente, o importante neste caso da legislação é, para além de proteger as crianças da exposição ao fumo, e isso no carro parecia-me evidente e necessário que fosse proibido fumar, contudo melhorou já um bocadinho, quer dizer, e porquê? Porque as pessoas têm a percepção que ao fumarem, temos todos a percepção que ao fumarem, estamos a normalizar a conduta e de alguma maneira, por modelagem, as crianças vão imitar, mais tarde ou mais cedo, na infância não, mas depois na adolescência acabam por imitar, em certa medida, o comportamento dos adultos. E então, já foi feito um avanço, é verdade, nos parques infantis, hoje em dia é proibido, só que aí há um problema. Os portugueses até cumprem as leis, é curioso, só que esta lei dos parques, da proibição nos parques, também temos estudos que provam que não está a ser cumprida. Até com os estudos de estudantes da nossa licenciatura, e nos estudos que temos feito aqui nos parques de Braga, continuam-se a ver sinais de fumo. O que é que significa? Pontas de cigarros no chão. Na ótica do professor, na ótica do professor, o que é que está aqui a faltar? Por exemplo, é frequente vermos imagens consideradas até bastante chocantes nos maços de cigarros, de tabaco. Existe alguma explicação para esta informação de que fumar faz mal e principalmente em crianças que mostram nos estudos recentes entre os 13 e os 18 anos que já fumaram e fumaram ao longo de um ano, que isto tem problemas na saúde, sendo que os cérebros ainda estão a desenvolver, etc. O que é que está aqui a faltar para realmente as pessoas ficarem consciencializadas dos problemas que acarreta fumar? Só para terminar a ideia, penso que, apesar de tudo, em termos de proteção das crianças à exposição ao comportamento de fumar dos adultos, já se deu um passo importante. Agora é preciso fazer cumprir a lei. O que é curioso é que nem a PSP, nós também fizemos entrevistas e a própria Câmara, não sabem muito bem, são eles que devem multar as pessoas. Portanto, aqui há que ter algum aspecto também repressivo, que é assim, basicamente, que as pessoas mudam o comportamento. E as câmaras, por exemplo, aqui em Câmara sensibilizamos, mas ainda não vimos alteração nenhuma na sinalética. Por exemplo, é obrigatório ter um dístico, como se tem nos cafés, a dizer que é obrigado a fumar, e nós fomos outra vez aos parques e penso que a situação continua basicamente na mesma, não é? Mas pegando então na sua questão, então porquê é que as pessoas, apesar de tudo, continuam a fumar? Porque eu penso que efetivamente há muita condescendência com este problema. Por exemplo, como eu digo, há uma lei que proíbe o consumo de tabaco nos parques infantis e as pessoas não cumprem. Porquê é que não cumprem? Porque se vir, e perguntar à Direção-Geral de Saúde quantas pessoas foram multadas, provavelmente ninguém. Em relação às beatas no chão, penso que já terá havido algumas coisas. Em relação ao fumo, as pessoas são muito condescendentes ainda e realmente a legislação e a punição ajudam. As campanhas
desse nível eu penso que são coisas muito ineficientes, de eficácia muito duvidosa, os avisos nos maços, os avisos de saúde, e sobretudo porque não são persistentes, são coisas pontuais, tirando essa campanha que eu disse, efetivamente, de sensibilização dos pais para não fumar em casa. Campanhas têm que ter uma informação clara, contínua, não são coisas pontuais. E em relação ao tabaco, somos um bocado esquizofrénicos, quer dizer, temos coisas pontuais e depois ignoramos. Veja o que se passou com a Covid. Houve realmente, as pessoas cumpriram, porque isto é uma avalanche de informação. Em relação ao tabaco, já houve alguma continuidade, mas agora estamos um bocado num período de relaxar. Então, mesmo a propósito da Covid, os fumadores são, de facto, um grupo de risco em termos não de contrair a doença, mas de ter problemas de saúde, e a DGS quase nem colocou essa informação na página, quando outros países recomendaram e incentivaram muitos fumadores a aproveitarem para parar de fumar, porque são efetivamente um grupo de risco. O problema, efetivamente, nas crianças, estou a falar daquilo que é monitorizável de forma contínua, que é o consumo aos 11, 13 e 15 anos, feito por um observatório internacional, que é o Health Behavior in School-Aged Children, mas depois há muita maneira de apresentar os dados. E, por exemplo, o que me está a dizer, e isso até eu próprio, que monitorizo este problema, ou seja, tento ver qual é a evolução ao longo do tempo, fico decepcionado, porque não mede-se por acaso tem sido medido constantemente, mas este ano o que me está a falar, está a ver, são prevalências usadas mais nas drogas duras, a métrica. Estamos a usar a prevalência ao longo da vida, ou então nos últimos 30 dias, quando para o tabaco é um consumo muito mais regular, a maneira como eu meço, e a maioria das pessoas media até agora, e o HBSC Internacional ainda mede, é o consumo de tabaco na última semana. Ou seja, a questão é, durante a última semana, quantas vezes consumiste cigarros? Numa semana, no período de uma semana, e não aos 30 dias? Ou seja, se eu comparar os dados de uma semana com os dados dos 30 dias, obviamente que a prevalência vai aumentar, mas artificialmente. Os dados mais recentes são de 2014. Então, o consumo semanal em 2014, o consumo que as crianças, ou seja, consumir pelo menos um cigarro uma vez por semana, era 11% nos rapazes e 9 e tal por cento nas raparigas. E esta tendência tem de estar estabilizada. É pena que não tenha descido, é verdade. Em relação a outros países, Portugal não tem descido. Tem-se mantido estável e isso acontece também na população adulta. O consumo na população adulta tem-se mantido estável nos homens, embora aí sim é um problema, tem subido nas mulheres. No entanto, Portugal ainda é dos países que está a meio da tabela do estudo. Ainda já fomos os que estivemos melhor, agora estamos pior, não porque nós tenhamos subido, mas porque os outros desceram, muitos desceram, a França, a Espanha, etc, etc. No seu estudo também revela uma situação que é interessante. A exposição ao fumo é maior nas crianças cujos pais têm um menor nível de escolaridade, cerca de 19,6%, do que aquelas em que os pais têm mais estudos, que é 6,2%. Como é que pode ser aqui explicado, sendo que já disse que os números não são assim tão fidedignos como acabou de explicar, porque lá está aqui uma diferença entre diários e também a avaliação por 30 dias. Como é que pode ser explicado o aumento, pelo menos nas mulheres, do consumo de tabaco entre jovens instruídos? Lá está, nesta faixa etária entre os 13 e os 18 anos, em que estão aqui prestes a entrar para o ensino superior, estão no secundário. Ok. Mas pegando aí naquilo que disse, para que ficar bem claro, a exposição efetivamente de crianças é maior nos pais com menor escolaridade do que nos pais que têm. Isso é basicamente porque os pais mais instruídos têm há muito mais tempo, melhores condições, portanto, mais formação e informação sobre os prejuízos. Isto acontece um bocado em todos os problemas de saúde, não é? São sempre os mais bem informados, que além de ter mais cultura, têm mais condições, por exemplo, para não fumar em casa. Isto explica um bocadinho porque é que os mais pobres fumam mais dentro de casa, sobretudo é uma questão também de formação e educação, não é? Há efetivamente também, entre as crianças menos instruídas também fumam mais do que as crianças mais instruídas. E isto tem um bocadinho a ver com a mesma explicação. Miúdos mais instruídos são normalmente filhos de pais mais instruídos, com outra formação, até com formação superior, onde a prevalência de exposição e de consumo em casa, e não só,
é menor e, portanto, tem provavelmente um impacto educativo e de modelagem muito mais favorável do que os filhos de classes menos favorecidas que, apesar de tudo, fumam mais e, portanto, tendem, de alguma maneira, a ser mais tolerantes e são um mau modelo. Portanto, as crianças aprendem a falar como ouvem os adultos a falar. Quer dizer, se houver violência doméstica em casa, provavelmente as crianças um dia vão também praticar esses atos ou Podemos normalizar. colocar de parte aqui também, por exemplo, alguns aspectos que estejam relacionados com stress, ou mesmo até as próprias modas que sabemos que existem quando os mais jovens chegam às escolas e os mais velhos lá estar fumam e tentam integrar-se em grupos não muito, digamos assim, recomendáveis. Perguntava-lhe também, há pouco falamos de leis e isto ficou de parte, a lei de proibição de venda a menores, sendo que, lá está, menores de 13 anos fumam, aliás, menores com 13 anos fumam e também Claro. até aos 18 anos fumam. O que é que, no fundo, pode ser feito para que esta lei realmente vete o acesso ao tabaco? Eu penso que isto é um problema complexo, não é? Portanto, porque é que as crianças começam a fumar? Portanto, respondendo em parte a algumas das questões que colocou, há variedíssimos motivos. Desde logo o processo de modelagem em casa, quer dizer, de socialização primária. Muitas crianças começam a fumar porque é normal fumarem ou beberem em casa, etc. Não é? Esse é um processo. Depois chegam à escola, é verdade, voltam a ter outro tipo de influências, não é? Há aquele colega ou aquele grupo de colegas, e a sorte é dos miúdos que se integram num grupo protetor, que tem comportamentos saudáveis, azar dos miúdos que tendem, que integram grupos onde há um ou outro miúdo que fuma, que não são assim tantos quanto isso, não é? Numa turma, eventualmente haverá um ou dois miúdos a fumar, não é? Agora, há miúdos que podem efetivamente achar curioso, a curiosidade, às vezes aquela ideia de não serem marginalizados pelo grupo, quer dizer, e há grupos que são efetivamente, no caso do tabaco não há grandes pessoas, mas a droga as pessoas se querem integrar, efetivamente têm que ter aqueles rituais de conduta e depois, onde eu penso que a situação, nós estamos também a estudar esse fenómeno, descamba um bocado, é na universidade, com todos esses rituais de integração, onde parece que tudo que é mau é normal, e desejável que se façam, portanto, o consumo de tabaco e o consumo de álcool dispara depois um bocadinho na universidade. Portanto, até ao ensino secundário, o ambiente escolar até é mais ou menos protetor. Porquê? Porque é proibido hoje em dia fumar em toda a escola, e veja que na universidade não é. Na universidade é proibido finalmente agora dentro, devido à lei, mas fora não é. E, portanto, isso é normal, quer dizer, para mim é anormal que se fume dentro do espaço da universidade. Pior, também temos estudos observacionais que revelam que é a entrada das portas que os fumadores se concentram e depois, de uma forma javarda, as pessoas nem os cinzeiros utilizam, que é lamentável, os estudantes universitários. Alguns que vão ser professores e que realmente um dia vão fumar, e vão sair para a porta das escolas a fumar e, de alguma maneira, a normalizar esta conduta. Portanto, basicamente, é isto que leva todo este conjunto de fatores que leva as crianças a fumar, não é? Mas falou-me na legislação e agora perdi agora... Exatamente sobre a legislação, sobre esta lei da proibição de venda a menores, que no fundo não está a funcionar. As leis têm que funcionar e as que mais funcionam são, efetivamente, a proibição de fumar em espaço e, portanto, nós na universidade, as pessoas pensam que não tem nada a ver. Não, a universidade, se proibisse o consumo dentro da universidade, desnormalizava. Muitos alunos caloiros que vêm do secundário que não fumavam, obviamente que vendo os seus pares a fumar descaradamente nas escadas e depois de uma forma, como digo, javarda, é que fumam, deitam as pontas de cigarros para o chão, não há respeito nenhum. Isto até está nas escolas de educação, que é lamentável, não é? Eu não tinha hipótese nenhuma, eu proibia o fumo do tabaco no campo, eu sei que isto dá uma grande problema, proibia o consumo de tabaco em todo o campo, tal qual no secundário. Para além dessa proibição, por exemplo, o aumento do preço dos maços seria uma solução eficaz ou não? Essa é uma medida, proibir a exposição das crianças e, portanto, na universidade parece que não tem nada a ver com crianças, tem, porque muitos miúdos, quando entram, são um pouco mais do que adolescentes e, portanto, vão entrar num ambiente onde fumar é normal. Na universidade, 20%, um em cada 5 alunos universitários fuma. Portanto, quem chega entra num ambiente onde é normal fumar e não devia ser. Também não devia ser normal fumar. Portanto, aí a legislação devia ser muito mais ambiciosa, mas não é porque a Direção-Geral de Saúde não é ousada.
é temerosa, como se tem visto nesta coisa, tem medo de qualquer agitação, quer dizer, querem deixar estar as coisas, e depois há, obviamente, outro tipo de interesses. E o aumento de preços é absolutamente fundamental, porque me está a perguntar, e bem, porque é que então crianças de 13 anos, como é que elas têm acesso ao tabaco? Primeiro é proibido vender a crianças com menos de 8 anos. Como é que é? É fácil furar a lei em Portugal. E porquê que é fácil? Porque há países que controlaram isto, por exemplo, a Suécia, os nórdicos controlaram o quê? Você se quer comprar tabaco, compra em lojas de tabaco, especificamente. Aqui em Portugal compra-se tabaco em qualquer sítio. E, portanto, havendo máquinas de venda automática em todo o lado, obviamente que os miúdos têm muito mais acessibilidade e eles não são idiotas e rapidamente pedem a um puto adulto que lhes vá tirar tabaco ou organizam-se, fazem uma cotização. Ou seja, a oferta de tabaco e de máquinas, mesmo ao pé das escolas, abunda, não é? Portanto, como eu digo, há em cafés, há por todo lado. Essa legislação de acabar com as máquinas de venda automática também nunca saiu. Andou para sadear, é como a proibição de fumar em espaços fechados. Então, outra medida importante é efetivamente o aumento de preços, mas a doer, não é estes preços acomodativos, quer dizer, uns cêntimos, 5 cêntimos, claro que em milhões de fumadores dá muito dinheiro ao Estado. O Estado arrecada 80% do dinheiro dos maços, ou seja, que realmente o Estado ganha mais dinheiro que os fumadores, mas cada vez os fumadores lhes dão mais despesa com doenças crónicas, não é? Cada vez há mais terapias e mais caras para tratar um cancro de pulmão. Muito bem, professor. Eu peço desculpa a estar a interrompê-lo, mas realmente já estamos a passar bastante do tempo indicado. Muito obrigada. E fazer-lhe só uma última pergunta e pedir-lhe mesmo para ser breve. Para quem nos está a ouvir e gostava de deixar de fumar, sendo que no dia 31 é então o dia sem tabaco, que 2 conselhos é que poderia deixar então para estas pessoas? Primeiro, convençam que deixar de fumar é um ganho enorme em termos de saúde. E depois é um ganho enorme em termos económicos a nível individual. E as pessoas podiam aproveitar não só a efeméride do dia 31 de maio para parar, assinalar, marcar como dia não, eu vou deixar de fumar, lembrarem-se bem das vantagens para a saúde para eles e para os conviventes e o dinheirão que vão poupar. É que só para dar uma nota também económica individual sobre isto, se o maço custar aproximadamente, vamos arredondar para 5 euros, 5 3 15 são 150 euros para quem fumar um maço que poupa. Ao final do ano são 1.500, 1.600 ou mais euros. Portanto, dá perfeitamente para passar nos... Essa razão tem que ser muito importante. Quem, efetivamente, há fumadores e fumadores, tiver dificuldade, que consulte o médico que o ajuda neste momento a parar de fumar. Portanto, o conselho que eu dou, aproveitem por um lado o dia, substituam esse prazer do tabaco por caminhar, estamos no mês de maio, é ótimo, e junho, é uma altura ótima para a pessoa caminhar, para se desintoxicar, para ganhar dinheiro, e pegar nesse dinheiro e gratificar-se de outra forma, e se não conseguir, pedir ajuda. Além de associando isto à Covid, é uma altura ótima porque efetivamente o risco de um fumador ter problemas de saúde é muito maior do que um cidadão mais saudável e normal. Portanto, serão estes conselhos basicamente que darei. Muito obrigada, professor, por ter participado então no MID. Espero também que tenha gostado desta experiência um bocadinho diferente. Lá está, por causa da Covid, tivemos de fazer esta entrevista por telefone. Mais uma vez, muito obrigada. Quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá. O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.